Boa noite a todos. Nós estamos recebendo aqui no Meimei Coquitlam, hoje dia 17 de maio, mais uma vez, o nosso companheiro Cassiano Rodrigues, de Minas Gerais. Ele é de Rio Paranaíba, da Casa Espírita Casa do Caminho. E é com muita atenção que nós todos estaremos prestando essa atenção, né, na verdade, a esse ensinamento do Cristo, né, Cassiano? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Cassiano irá conversar um pouco conosco. O nosso companheiro Fábio vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Obrigada. Boa noite a todos. Texto 38 do livro Fonte Viva. Se soubéssemos. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz, sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Queridos amigos, acalmados coração, querido Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso Redentor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para aprendermos com suas palavras, com seus exemplos. Ilumina, Senhor, Mestre querido, nosso palestrante, que se dispôs com todo carinho, todo amor, trazer seus ensinamentos. E abençoa, querido Mestre, todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, ávidos por evoluir nessa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. É com muita alegria, muita satisfação, prazer enorme estar aqui novamente com vocês no Meimei Coquitlam Society. Aqui que nós falamos de Rio Paranaíba, em Minas Gerais. Recebam o nosso abraço fraterno da nossa Casa Espírita Casa do Caminho, de todos os companheiros que aqui estão conosco trabalhando no bem. Vamos firmes com Jesus e que Ele possa nos abençoar nessa noite. Temos aqui esta mensagem que ecoa ao longo de vários e vários séculos até os dias atuais. Mas vale lembrar qual é o contexto em que ela se coloca. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa frase ainda está ressoando em nossos corações e mentes. E dentro daquilo que foi colocado na leitura inicial do livro Fonte Viva, nós percebemos que muitas vezes ainda nos prostramos na condição de pecadores. E esta condição deve ser sempre vista como aprendizado. Façamos o nosso de hoje. Era uma manhã. Jesus então seguia com os seus discípulos ao Templo de Jerusalém. Permaneceu então na entrada, logo após passar pelo portão principal. E ali no átrio, no pátio,
ele esteve a observar as pessoas passando. E eis que em alguns instantes acontece um burburinho, uma multidão, um tumulto aparece de repente à sua frente. E os homens ferozes, incapazes de perceber na sua ignorância aquilo que estão fazendo, mas com a certeza de levantar a tábua da lei a todo custo, acima de qualquer amorosidade do mestre, vêm lhe colocar à prova. Lá estava ela, a mulher, indefesa, sozinha no meio de todos os seus acusadores, trazida à força, jogada ao chão, coloca-se então em destaque entre o mestre e os homens. Os escribas e fariseus trouxeram-na então para tentar Jesus. Disseram eles que aquela mulher fora pega em adultério. E Moisés, diziam, Moisés mandava lhe executar. Ela deveria ser lapidada até a morte, apedrejada sem piedade, pois estava infringindo a lei mosaica. E eles, então, tentando provar qual que seria a verdadeira origem do divino Messias, colocando-lhe completamente contra qualquer tipo de acusação mais digna, fizeram-lhe a pergunta: Senhor, e tu, o que dizes a respeito desta mulher? Era uma cilada montada. Jesus estava agora com a condição difícil de escolher entre os acusadores, defensores da lei, e a mulher adúltera, que a princípio seria aquela que infringia a lei. Para tanto, ele abaixou-se, colocou-se rente ao solo e começou a escrever com o dedo no chão do pátio. Naquela época, não havia cimento concreto e o chão, o solo em si, permanecia com as pegadas, com as marcas que as pessoas faziam ao passarem pelo templo. E Jesus escrevia no solo. Escrevia qualquer coisa, mas com certeza essa qualquer coisa, com a transitoriedade, iria se apagar. Será que talvez ele ali estava dando um exemplo de que tudo na terra é transitório? Será que ele queria dizer àqueles homens que aquela mulher estava numa condição, mas não era uma condição? Mas, vendo-o escrever no chão, os homens impacientes, com as pedras em mãos, logo quiseram uma resposta e insistiram: Senhor, o que vais dizer dessa mulher? Ele então levanta-se pela primeira vez. E nessa primeira vez, ele diz essa frase que é o título de nossos estudos: Atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. Nesta hora, os homens foram pegos de surpresa. A mulher foi pega de surpresa. Todos os ouvintes. Pois Jesus conseguiu a saída irremediável, a condição absoluta de defesa, não apenas da mulher, mas de toda a humanidade. Pois percebemos aqui que, pela passagem, encontramos às vezes uma interpretação um tanto quanto equivocada. Achamos-nos, neste caso, que Jesus, ao levantar-se e dizer a tal frase, quis mostrar aos acusadores que estava em defesa da mulher. Mas será que realmente é isto? Vamos ver em detalhes o que acontece aos acusadores. Diz o evangelista João que um a um todos foram saindo do pátio, deixando a mulher a sós com o Senhor, sendo que os mais velhos saíram em primeiro lugar, até aos mais novos chegarem. Vejam só, essa frase não foi apenas uma frase de defesa, foi uma frase para remexer a consciência tardia de todos que estavam ao redor do Mestre. Pois quantos de nós
não se encontra sem pecado. O pecado, que na nossa linguagem atual nada mais é do que o erro que cometemos diante da lei, inscrita em nossa consciência, como nos diz o Livro dos Espíritos, na 621. E nós percebemos então que Jesus estava ecoando a todos os cantos do mundo e em todos os tempos essa frase para mostrar-nos que devemos sempre seguir a consciência. E caso tenhamos algum desvio em relação a ela, necessariamente o erro aparecerá. Entretanto, o que fazemos com este erro? Os homens, os acusadores, saíram um a um, porque tiveram que conflitar com seus próprios equívocos, com os seus próprios pecados, os seus próprios adultérios. Adulterar é uma palavra que menciona muito mais do que simplesmente cometer a traição ou um ato de infidelidade conjugal. Tanto que, nos 10 mandamentos, um deles está escrito: não cometeis ou não cometais adultério. Não diz aqui em relação a quem ou ao que, mas o adultério em si, o nome em si, mostra para nós que estamos fazendo uma adulteração. E recomenda-nos, então, o Decálogo, que não façamos este procedimento. Pois se estamos falsificando algo, adulterando algo, modificando em sua origem, quer dizer que nós não aceitamos as coisas como estão. E não é aqui uma questão apenas de aceitação por simplesmente pensar que a vida deve ser desse jeito. Não. A aceitação significa aqui a resignação e a obediência. Duas virtudes que são necessariamente relacionadas ao consentimento da razão e ao consentimento do coração. Há necessariamente, então, uma compreensão muito íntima a respeito do que necessariamente nós temos nas coisas, no universo ao nosso redor. Somente assim não teremos a ousadia de nos revoltarmos contra o que nos acontece e muito menos adulterar as formas, tudo que nos envolve. Era o caso em questão. E os homens, naquele caso, adulteravam, cometiam falsificações, modificações, para simplesmente adequar todas as situações e acontecimentos às suas necessidades próprias. Assim, os homens saem, com a consciência agora reforçando a necessidade de reparação em cada um dos seus atos. E após esse cenário, após essa situação, Jesus volta-se para o chão e continua escrevendo. Percebendo que os homens saíam um a um, esperou que o pátio se silenciasse. A mulher, então, atônita, emudecida, sem saber o que fazer, pois não existia mais ninguém ao seu redor, colocou-se diante do único que poderia ainda torná-la ré de si própria. Então, Jesus, vendo que precisava-lhe agora trazer algum tipo de reconciliação consigo mesma, levanta-se novamente. E ao levantar-se, pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Evidentemente que ele não falava isso para comprovar, mas simplesmente para trazer, depois da fala dela, a resposta ideal. E ela disse: não, Senhor, ninguém me acusou. Então o mestre, na sua fala sublime, mostra-se humilde por excelência, pois aí aparece a resposta: pois eu também não te julgo. Vá e não voltes a pecar. Ele necessariamente nesse instante mostra a sua completa autoridade moral perante todos nós. Jesus não é para nós, então, um juiz implacável. Jesus para nós não é também apenas um defensor irresoluto. Ele é
o Mestre, o irmão maior, aquele que nos guia e nos serve de modelo, como nos diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos. E em cada relance, em cada frase, em cada palavra, ele mostra a sua excelência como guia e modelo. Ele diz isso à mulher, como se fosse a dizer para cada um de nós na intimidade: pois eu também não te julgo. Vá e não voltes a pecar. Vejamos aí que ele exemplifica o perdão no sentido mais absoluto da palavra e do sentimento. Não o perdão de que a mulher ou todos nós estamos agora redimidos de nossos erros. Não. Mas sim o perdão misericórdia que reconhece em cada um de nós a miséria que temos em nossas almas, mas que também nos coloca em contato íntimo conosco mesmo, para que possamos fazer a nossa reabilitação, a nossa renovação íntima. Este processo, meus amigos, é um processo dirigido pelo que nós chamamos de indulgência. No capítulo sobre a Bem-aventurados os Misericordiosos, que é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos pelo menos 3 mensagens belíssimas a respeito da indulgência. Diz João, bispo de Bordeaux, em 1862, no item 17, quando nós perdoamos, quando nós fazemos com que a indulgência seja a marca de esquecimento das faltas alheias, nós levamos o amor ao mesmo tempo que o perdão. Quando nós somos indulgentes, nós fazemos aos outros, os pecadores, o que pediríamos ao nosso Pai para que nos fosse feito. Quando nós substituímos a cólera, a acusação, o ódio em relação àqueles que nos prejudicaram pela compaixão, nós temos o amor que purifica. Vejamos, meus amigos, que exemplo de justeza, de aplicação da justiça da forma mais sublime. Vejamos como a primeira revelação se apresenta agora de uma maneira ordenadora e, ao mesmo tempo, igualitária. Não apenas para trazer o olho por olho, dente por dente, como imaginamos muitas vezes. O Decálogo aparece, na verdade, como sendo a extensão, a forma mais completa de mostrarmos o maior mandamento: o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Jesus não estava ali realmente para defender a mulher adúltera. Ele estava ali para defender a cada um que se apresentava no pátio, aos discípulos, à mulher, aos acusadores e a todos que assistiam. Ali estava uma plateia que poderia ser o resumo da humanidade. De um lado, aqueles que não ainda conseguem se enxergar, percebendo nos erros dos outros aquilo que gostariam intimamente de não cometer, mas que são incapazes de auto-enfrentar-se, fazem então o processo inverso. Eu enfrento os outros para poder não colidir comigo mesmo. Do outro, a mulher, que equivocadamente colocou-se em adultério, sozinha, sendo que, na verdade, deveria estar acompanhada de um adúltero. E na condição, então, de réproba, coloca-se humildemente em contato com os acusadores, mas sem saber como defender-se. Muitas vezes, esta mulher é a nossa própria personalidade, que quando confronta-se com a lei na consciência, não consegue sair da condição de culpa. E nessa situação, afoga-se em murmúrios, em lamentações e em cada vez mais desgraças. Somos, sim, nesta condição, uma pequena parcela disso tudo, em que em alguns momentos somos odientos, nos outros casos somos os odiados. Mas, na verdade, acima de tudo isso, o Mestre paira sobre nós, trazendo a sua amorosidade. E ele coloca este amor aliado à justiça perfeita. Não eram os acusadores os certos,
Não era a mulher adúltera a certa, e sim todos eles estavam em equívoco. E dentro das suas necessidades de reparação, cada um foi ter aquilo que necessitava de ter com a sua própria consciência. Os acusadores, remetendo-se aos seus próprios erros que escondiam de si próprios. A mulher que já estava equivocada no adultério, agora encontrando-se uma necessidade de reconciliar-se com a sua consciência culpada, renovando-se intimamente em novas oportunidades de vida, já que ela ganhou um tempo a mais de vivência na Terra. Assim, todos nós temos segundas, terceiras, quantas chances tivermos. Por isso, faz mais sentido ainda a resposta do Mestre a Pedro, ao perguntar a Jesus sobre quantas vezes deveríamos perdoar o nosso próximo. 7 vezes? E Jesus responde: Não te digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 a cada ofensa. Vemos aí uma forma simbólica de demonstrar que o perdão, a indulgência, devem ser realizados de forma ilimitada. Paramos então para perceber que a justa averiguação dos fatos deve ser feita de todos os lados, não apenas olhando os acusados e os acusadores, não apenas vendo a defesa e a acusação, não, mas vendo todas as circunstâncias, pois tudo pode ser acrescido na falta ou pode ser recolocado na condição de redenção. Como fazer então a justa medida? Como perceber realmente se somos aí réprobos ou se estamos ainda agindo corretamente? Lembremos então de uma outra passagem. Vamos lembrar daquele momento em que o doutor da lei entra em contato com Jesus e pergunta: Mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus, conhecendo-o em essência, sabendo de seu conhecimento sobre a lei, pergunta: que é que está escrito na lei? E como tu lês esta lei? E aí o doutor responde, com sua empáfia e orgulho: Amarás a teu Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, toda a sua alma e todo o seu amparo e proteção, e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde: Disse muito bem, faze isso e viverás a vida eterna. Mas o doutor, querendo parecer-se justo, coisa que não era, pergunta ainda ao Senhor: Mas quem será o meu próximo? E Jesus responde com a parábola do bom samaritano, trazendo esta figura que, aos olhos dos judeus à época, era uma figura trazida como sendo de conduta equivocada, de má vida, contrária àquilo que os judeus defendiam em seu privilégio de ser a raça escolhida. Ali estava o samaritano, aquele que comungava-se com os pagãos, tornando-se impuro aos olhos dos judeus. Ali estava ele, como se fosse uma verdadeira mulher adúltera. E ele, Jesus, o coloca no centro da história, deixando como personagens coadjuvantes o sacerdote, o levita, altas autoridades do tempo, que não conseguiram esforçar-se o suficiente para ajudar o homem caído. E aquele samaritano, que era um verdadeiro mulher adúltera, ali se coloca ao contato daquele homem, caído no chão, limpa-lhe as feridas, deita azeite e óleo, coloca o homem na cavalaria dele, leva-o a uma hospedaria, cuida deste homem ao longo de toda a noite, e no dia seguinte deixa ainda 2 moedas ao estalajadeiro, pedindo para que cuidasse daquele homem até o seu retorno. Neste momento, fazendo esta história aparecer aos olhos do doutor da lei, imaginemos quais seriam as reações do doutor da lei.
Com certeza ele não cabia onde poderia colocar mais a sua cabeça ou esconder-se de vergonha, porque Jesus coloca o samaritano, o de má conduta, como sendo o verdadeiro herói da história, como sendo aquele que aplicou a justiça, a lei que o próprio doutor desconhecia em sua aplicação íntima. Os escribas e fariseus desconheciam a lei, queriam aplicá-la a todo custo. Nós hoje, os espíritas que somos, ainda desconhecemos a lei? Podemos completar a nossa encarnação e dizermos-nos completamente redimidos? Seremos os completistas nas visões de André Luiz? Aqueles que estão agora apenas realizando as últimas tarefas da Terra? Ou poderemos nos dizer então que, ainda desconhecendo a própria lei, que o Espiritismo nos revela da forma mais sublime, somos os acusadores, somos aqueles que se colocam com as pedras em mãos para levar ainda o combate externo, para levar ainda a maledicência, a falta de indulgência, a falta de amor. Somos ainda aqueles que estão arraigados a esses perfis de fariseus e escribas? Muitas vezes podemos nos colocar assim. E quantas vezes mais teremos que ouvir: atire a primeira pedra, aqueles que estivessem em pecado? Quantas vezes mais teremos que largar as nossas pedras pelo caminho e, silenciosamente, deixarmos o pátio, deixando lá o próprio Mestre? Não. Façamos agora uma nova história, meus amigos. Larguemos sim as nossas pedras de acusações que vão causar em nós dores futuras. E agora, não nos coloquemos apenas como adúlteros, mas também nos coloquemos ao lado do Mestre, pois a mulher, após receber a frase do Mestre, vá e não voltes a pecar, foi e não voltou ao lado do Senhor. Sabemos que ela foi redimir-se, sim, foi ter a sua vida, mas nós temos a oportunidade de irmos com Jesus e não voltarmos mais a pecar. Nesse sentido, não devemos mais atirar as nossas pedras e devemos sim fazer o bom combate em relação aos nossos próprios pecados, que ainda permanecem conosco, trazendo dificuldades, dores, mágoas, incertezas. Os homens recusaram este convite do Senhor. Não entenderam o que ele quis dizer com a frase: atire a primeira pedra. Mas nós, que estamos na doutrina espírita, não temos mais outra condição a não ser segui-lo, permanecer no pátio com ele, aprender com ele aquilo que ele ensina até hoje a todos nós e que nós ainda precisamos de revelar cada vez mais em novos desdobramentos para que não caiamos em novos pecados. Meus amigos, era isso que nós teríamos que trazer hoje. Agradeço muito pela oportunidade de estarmos juntos. Nosso tempo já está esgotando. E, mais uma vez, gratidão e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada, Cassiano. Você pode fazer a prece final? Claro, com certeza. Obrigada. Então, neste momento, vamos ver nosso Mestre Jesus. Ele está agora em frente a nós e vamos dar alguns passos até Ele. Senhor, aqui estamos chegando, Mestre. Não temos pedras mais em nossas mãos. Não somos mais aqueles que carregam as dores íntimas e explodem o exterior. Somos sim os novos semeadores, aqueles que querem trazer ao caminho pedregoso de nossas vidas e existências flores perfumadas a reverter o convite
aos transeuntes, àqueles que se encontram perdidos, a reverter esse convite amoroso que você nos trouxe para os caídos no chão. Permita, Senhor, que façamos luz onde haja treva, que façamos alegria onde haja tristeza, que façamos alívio onde haja dor, pois sabemos que somos pequenos, limitados, ainda indefesos diante de tantas trevas que carregamos de nossas vidas transatas. Mas hoje, com a claridade divina de seu Evangelho por todos nós, à luz do Espiritismo, temos a certeza de que podemos seguir em frente e não mais voltarmos a pecar. Basta-nos a vontade. Quantos de nós ainda não fazemos a vontade seguir adiante? Seguramo-la, deixamo-la para trás. E assim, Senhor, inspira-nos na boa vontade, para que consigamos chegar até Ti, não somente em mente, não somente no coração, mas verdadeiramente nos planos mais altos da vivência na Terra. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja.